Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Astavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Astavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e à visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto. Como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós. Que todos vocês possam encontrar liberdade. Continuando, 9º capítulo, desapego, verso 5. E Astavakra continua falando sobre desapego, num alto nível. Qual o homem que, havendo observado a diversidade de opiniões dos grandes videntes, os rishis, santos e yogis, e se tornado completamente indiferente ao aprendizado, não alcança a quietude. Então, olhando para a multitude de opiniões, de filosofias, não é? É normal ficar perplexo no meio de tanta coisa aparentemente oposta. Apenas aquele que é autorrealizado consegue entender a chave e o ensinamento, os verdadeiros ensinamentos espirituais. Aqueles que repetem estão sujeitos às suas interpretações e aqueles que escutam estão sujeitos às interpretações das interpretações. Então, aquele homem que depois de ouvir tudo isso e se tornado completamente indiferente ao aprendizado, por isso causar tanta perplexidade, não é? Que homem que faz isso não alcança a quietude? Isto é diferente de dizer, não é, que o buscador viu tantas filosofias diferentes, não sabe qual delas é a real e desiste e volta para a vida mundana. Portanto, não é disso que se trata. A este nível de ensinamentos, de aprendizado, este ser já está além da vida mundana, já não tem nada a ver com a vida mundana. Isso já cessou. E ao ouvir as diferentes filosofias, as diferentes opiniões dos santos e sábios, ele começa a desinteressar-se pelo aprendizado, pois num determinado nível isso perturba a sua quietude. E o que ele busca na realidade, todo o ensinamento, todo o bom, o excelso ensinamento, traz consigo silêncio. Serve para levar ao silêncio.
à quietude. Então, a verdadeira pergunta de um buscador da verdade, após ter tido as bases e entender um pouco das coisas, não é? É manter a quietude. E uma dúvida chama-se aquilo que perturba essa quietude. Não é uma curiosidade. É uma necessidade para manter a quietude. Isso é uma dúvida. Uma curiosidade não é uma dúvida realmente para um mestre. Para colocar a um mestre. Mas sim aquilo que perturba a quietude. Que dá desassossego, que não permite que a quietude se instale. Isso é uma dúvida. Então, depois de ver essas diferentes opiniões, todas essas diferentes coisas, não é? Ele vai se tornando completamente indiferente, até porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e num buscador sério, com uma certa maturidade, já num alto nível de jornada, ele vai se tornando indiferente ao aprendizado, pois percebe que para chegar na quietude e manter a quietude, precisa do esvaziamento de todo o aprendizado. E tudo aquilo que não tem como fruto a quietude não serve. E tudo aquilo que tem como fruto a quietude, todo o ensinamento que trouxe a quietude, depois é suposto permanecer nessa quietude. Então, no fundo, o aprendizado deixa de ser importante pelas razões que eram, ele trouxe até ali, e depois trata-se de manter a quietude apenas. Através da indiferença por todos esses ensinamentos que num determinado nível começam a ser apenas ruído. O ruído que perturba a quietude. Este é um nível de maturidade maior, não é? E desta forma é alcançada a quietude. E a quietude, não é? É depois aquilo que permite a realização do self, a autorrealização. Ele que ganha o conhecimento da verdadeira natureza, da pura consciência, pela completa indiferença ao mundo, pela equanimidade e pelo raciocínio, e se salva da rodada de nascimento e renascimento, não é ele realmente o guia espiritual? Portanto, o que isto está a dizer é que o verdadeiro guia espiritual é aquele que fez o percurso todo até ao final. Não é aquele que repete filosofias, que estudou filosofias, que repete conceitos, que ponderou sobre os conceitos e discorre as suas análises, quer sejam simples ou rebuscadas. E mesmo os ensinamentos que são de um ser desperto, não sendo passados por esse ser, já não são a mesma coisa. Se o ser desperto, se o corpo já morreu, se ele já não está presente em corpo, os ensinamentos estão lá. Ao se ligar à consciência do mestre, eles ainda estão vivos. Mas através das interpretações e dos interpretadores, sujeitos ao seu próprio intelecto, à sua própria ilusão, interpretando desta forma aqueles ensinamentos, não é? Passando depois para os outros, os seus discípulos, aprendizes, não é? O que é que os discípulos vão ter? Eles vão ter a interpretação da interpretação. Pois o professor está sujeito à sua ilusão, e essa é a sua interpretação, e o discípulo está sujeito à interpretação da interpretação. Então, a sua visão, aquilo que ele vai receber é diferente daquilo que lhe foi dado, e aquilo que lhe foi dado é diferente daquilo que lá está. Já o mestre desperto,
Ele pode ter um ensinamento, não é? Pegar a compilação, como por exemplo a Ashtavakra Samhita, e passar o ensinamento, a sabedoria para o discípulo. E ao mesmo tempo o mestre vai entender claramente, de uma forma que o discípulo não tem condições sequer de imaginar, ele vai entender qual é a confusão ou as várias confusões que o discípulo está a fazer e as irá corrigir dentro do que for possível para o discípulo. Pois ele sabe o que é que aquilo quer dizer. Porque as palavras, todas as palavras, sem exceção, apontam-se, têm um significado, não é? Que é relativo. As mesmas palavras são usadas para expressar coisas muito diferentes. O ser desperto sabe o que aquilo quer dizer, pois ele vive essa realização. E este é, de facto, o guia espiritual. Pois ele ganhou o conhecimento, ou seja, o conhecimento do self, a autorrealização, a verdadeira natureza da pura consciência, pela indiferença ao mundo, pelo completo desapego e indiferença ao mundo, pela equanimidade, pela força, a capacidade, o poder de não ser mais impressionado pelo mundo, pelo raciocínio, pela visão de que nada disto é real. E se salvou da rodada de nascimento e renascimento, pois se autorrealizou, ele já é o self, não mais está identificado com o corpo, e é o corpo que nasce e morre e volta a renascer, o indivíduo. E ele é realmente o guia espiritual. Mais nenhum. Todas as outras vozes são as vozes da ignorância. Os famosos cegos que guiam cegos. Continuando. Observa as modificações dos elementos como realmente nada além dos próprios elementos primários. E estarás imediatamente livre da escravidão, permanecendo no teu verdadeiro self. Então, nos ensinamentos base do Advaita Vedanta, fala também da natureza da suposta existência e dos famosos elementos, os 5 elementos. Terra, água, fogo, ar e éter, creio eu. É os elementos. Dá para entender. E como tudo sendo uma combinação diferente de tudo isso. Então quando tu vês uma pessoa, não é? Um corpo, quando tu vês uma cadeira, uma mesa, uma flor, um pássaro, uma árvore, e te deslumbras com essa imagem, tu não estás a ver o substrato da mesma. Mas aquilo é apenas a combinação destes elementos primários. Ou seja, são só os elementos. Como dizer, uma jarra não é uma jarra, é terra. Terra e os outros elementos em algum grau de proporção. Mas são só aqueles elementos. Uma pessoa, um corpo, são só os elementos. Tudo são diferentes combinações dos elementos. E os elementos não têm substância nenhuma. São uma combinação dos 3 gunas e esses são ventos na mente cósmica. Pura imaginação. Então observa as modificações dos elementos como realmente nada além dos próprios elementos primários. Então tudo o que é de percepção, tudo apenas
como uma combinação destes elementos primários. Só isso. E estarás imediatamente livre da escravidão. Para ti não haverão mais outros, circunstâncias melhores ou piores, coisas boas, coisas más. Não haverá nada mais disso. Apenas e só diferentes combinações dos mesmos elementos ilusórios. E estarás imediatamente livre da escravidão, permanecendo no teu verdadeiro self. É que não tem um limbo. Ou é ilusão, ou é realidade. Se não engajas com a ilusão o tempo suficiente, não tem como não despertar. Ao renunciar ao mundo, o mundo fará de tudo para trazer a tua atenção de volta, permanecendo nessa renúncia. Não tem como o mundo permanecer. E com o mundo vai o corpo e com isso a realização da tua verdadeira natureza. E agora o último verso do 9º capítulo, Desapego, que é um verso muito esclarecedor. Fantástico, perfeito. E o verso diz o seguinte: os desejos apenas são o mundo. Tu, portanto, renuncia-os a todos. A renúncia do desejo é a renúncia do mundo. Agora poderás viver em qualquer lugar. Então, como assim? Os desejos apenas são o mundo. Os desejos são o mundo. Porque o mundo só faz sentido, só tem importância, relevância para a satisfação dos desejos. É o meio de satisfação daqueles desejos que surgem aí. Então, sem eles não tem mundo. Então, os desejos são o mundo. E quando tu renuncias os desejos, automaticamente estás a renunciar o mundo. Uma coisa vem com a outra. Não tem mundo sem desejos. Então, quando tu olhas para o mundo e tentas escolher as circunstâncias e as situações, ou quando selecionas um desejo apenas, tudo subsiste, tudo continua. Mas quando tu renuncias os desejos, indiretamente ou por consequência, estás a renunciar o mundo. Sendo algo ilusório, é o não renunciar dos desejos que mantém o mundo para ti. Então, mesmo que neste nível de trabalho, em que já o mundano já ficou para trás faz muito tempo, em que possa haver ainda o desejo de ter esta circunstância ou aquela, de silêncio, de quietude, para poder aprofundar o teu trabalho de liberdade. Neste nível, já se torna mais útil abandonar o desejo, mas quando se fala deste tipo de desejo, os outros já foram faz muito tempo. Porque normalmente o que é que as pessoas fazem? Aqueles que chegam nestes ensinamentos têm um mínimo preparo. Mantêm a sua vida mundana normal e renunciam às práticas espirituais. São seres avançados na filosofia Vedanta, ou no trabalho espiritual, ou no trabalho de liberdade. Não, são pessoas comuns. Não têm práticas espirituais e têm as práticas mundanas. Abandonar todos os desejos, para isso ser possível, aqueles mundanos já foram faz tempo. E até estes espirituais devem de ir também. Aí poderás viver em qualquer lugar, porque o mundo já não é relevante e a tua prática já subiu, já se elevou. Não mais eu estou a trabalhar nas circunstâncias,
Eu estou a trabalhar na origem, naquilo que me liga ao mundo. E os desejos, ao se levantarem, o meu trabalho é renunciá-los. Então, neste nível, não é? Ou eu estou renunciando os desejos ou já os renunciei. E apenas quietude permanece. Apenas quietude sobra. É um outro nível de trabalho. Não tem como saltar. Aquele que parece que pulou as etapas está se enganando. Não haja qualquer dúvida acerca disso. Então, o mundo existe apenas para a satisfação dos desejos. E renunciar aos desejos significa renunciar ao mundo. Este foi o capítulo acerca de desapego. Muito bem. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti